Então o assunto é muito extenso, nós vamos focar nos 5 pontos e vocês vão ter a missão de colaborar no final com perguntas e colocações. Não tem como explicar tudo, nem se eu soubesse tudo, nem se fosse possível nesses poucos minutos, tá? Então é melhor diminuir um pouco as expectativas e vamos focar nos 5 pontos, se Deus quiser. Então vamos lá. Os 5 pontos do arminianismo. Jacó Armínio e John Wesley são os grandes nomes relacionados ao arminianismo, né? A Jacó Armínio é um nome aportuguesado, foi um teólogo holandês do século XVI e morreu ali entre 1609 ou 1610, já no século XVII. E essa doutrina leva seu nome, embora seja uma doutrina bíblica, a gente vê, né, em toda a escritura, mas tem que levar o nome de algum teórico, de algum estudioso. E depois surgiu no século XVIII, e foi bem longevo, o John Wesley, que é muito mais conhecido até do que o próprio Armínio. E John Wesley, ele desenvolveu uma própria forma de arminianismo, que hoje é chamada de armínio-wesleyanismo, que é basicamente, na prática, o que todos os arminianos do Brasil creem. A diferença básica entre eles, em relação à doutrina da salvação, é que enquanto Armínio dizia que a salvação se perde apenas em caso de apostasia, o Wesley dizia que a salvação pode ser perdida, sim, por apostasia, mas também por uma vida sem santidade. E aí a Igreja Nazareno, a Igreja Metodista e outras igrejas se denominam armínio-wesleyanas, mas na prática os crentes brasileiros, pentecostais e arminianos, são armínio-wesleyanos, porque é assim que nós pensamos, tá? Raramente eu conheço alguém que é arminiano nesse ponto da doutrina. Então esses dois homens foram muito importantes, tá? Eles não fizeram só isso, eles não queriam propagar a glória dos seus próprios nomes, mas inevitavelmente o nome deles ficou atrelado ao pensamento soteriológico, né, da doutrina da salvação e assim por diante. E aí tem uma questão que a gente chama de ordem da salvação, que é na verdade a doutrina da salvação, a sequência em que ocorre o processo salvífico. Então eu coloquei a coluna do calvinismo, do arminianismo e do wesleyanismo. A diferença é só entre o primeiro e o segundo ponto dos 3. Só que o wesleyanismo, como na Igreja de Nazareno, engloba mais coisas que a Bíblia nem explica tão paulatinamente assim, tão ocidentalmente. Na verdade, essa organização em primeiro, segundo, terceiro não cabe na mente oriental dos autores bíblicos, a não ser o primeiro ponto. Primeiro, para o calvinista, a pessoa é regenerada por Deus, mas não é um pensamento total, mas é majoritário no calvinismo. Deus regenera o pecador. Eles dizem a pessoa não consegue crer em Cristo, só consegue crer se for regenerado. E aí que está o problema. O pecador é regenerado e não é salvo. Ele é regenerado e mesmo assim tem que exercer fé. E a gente vai ver porque eles acreditam nessa bobagem, né? Eu não sei se tem algum calvinista aqui, mas você, se tiver, é recebido como irmão nosso, tá? Mas a gente precisa dar nomes aos bois, né? Estou aqui para isso. E aí vem o arminianismo. Primeiro a fé, que a pregação bíblica toda foi em cima disso. Creia em Deus, creia no Senhor Jesus, e aí nós somos regenerados ao mesmo tempo. E aí, para dividir em questões didáticas, nós somos justificados. Regeneração é uma coisa que só Deus faz. Não é aquela regeneração de alguém que bebia álcool e agora não bebe mais. É uma recriação, essa regeneração. Então, assim como você nem eu não fizemos o nosso próprio parto, não nos criamos, nós não fizemos o nosso próprio parto espiritual também. Deus nos recriou. Isso é regeneração. Isso é um novo nascimento, que não é todos os dias. Irmão,
a gente tem que nascer um pouco todos os dias, nascer de novo todos os dias. Não. O novo nascimento é uma vez só. Na verdade, a gente precisa morrer um pouquinho todos os dias. É o contrário. Não é nascer de novo, é morrer, fazer morrer a nossa vontade carnal. E aí vem a justificação, que é uma palavra tirada do contexto jurídico, quando o juiz declara que o réu é inocentado, ele foi justificado. Deus não precisava, e a gente não precisava, ser filhos de Deus para ser salvos. Mas como alguém já disse, Deus gostou tanto de ter um filho que decidiu ter um monte deles. E aí, além de tudo, Deus nos salvar, Ele nos adotou em Cristo. E aí vem o processo que é a única parte que é em duas etapas: a santificação. A santificação ocorre passivamente, Deus nos santifica, todos somos santos, fomos santificados quando cremos, e na verdade a gente nem sabia que estava sendo santificado quando a gente creu em Cristo. A gente vai sabendo depois o tanto de bênçãos que a gente recebeu, né? Mas a santificação é um ato, já somos santos passivamente, porque estamos em Cristo pela fé, e devemos continuar buscando a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso é no fim da vida mesmo, tá? E a glorificação, que ocorrerá quando nós morrermos e tivermos o nosso corpo transformado. E aqueles que já morreram em Cristo serão ressuscitados quando Cristo voltar. Todos teremos o nosso corpo transformado. Essa é a ordem da salvação, a sequência de como ocorre a obra de Deus, de salvação de Deus na nossa vida, tá? No arminianismo, no wesleyismo é basicamente a mesma coisa, só que muda-se um pouquinho os termos, como vocês estão vendo aí. Fé primeiro, santificação, porque assim, para os nazarenos tudo é santidade, então eles chamam de santificação inicial ou regeneração, que é a regeneração com a justificação. A inteira santificação é o que os nazarenos chamam de batismo com o Espírito Santo. Não é deixar de pecar na terra, não é isso, nós não cremos nisso, e John Wesley nunca ensinou isso. A santificação contínua, que é a busca que a gente chama de santificação mesmo, e a glorificação, que é chamada de santificação final, tá? Mas nós cremos que primeiro a gente acredita e depois a gente recebe as bênçãos, não é o contrário, tá? Como o calvinismo ensina, não é daquele jeito. E os 5 pontos do arminianismo? Eles surgiram historicamente com os remonstrantes no século XVI na Holanda. Remonstrantes significa reclamantes, e surgiram até antes dos 5 pontos do calvinismo. Os 5 pontos do calvinismo foram uma resposta aos remonstrantes em 1610, e aí eles não tinham certeza em relação à perda de salvação. Eles disseram: sobre isso a gente vai estudar mais. Eu também estudei mais, e aí 8 anos depois, 1618, é que eles se organizaram e apresentaram os 5 pontos da remonstrância ou dos remonstrantes, e elaboraram o que ficou conhecido como os 5 pontos do arminianismo. E aí está no acróstico, dá para ver na coluna da direita que a primeira letra de cada frase está destacada em negrito, dá para enxergar aí. Então tem o F, que tem um acróstico que significa facts, fatos em inglês, né? Tá aí. Feitos livres pela graça, para crer, ou mais ou menos o que a gente chama de livre-arbítrio. A todos a expiação, condicional a eleição, que é a eleição condicional. A total depravação, que é um ponto de convergência entre os arminianos e os calvinistas. Embora muitos calvinistas digam que nós não acreditamos nisso, eu vou explicar cada um, o que é cada ponto aí. E a segurança em Cristo. Os 5 pontos do calvinismo estão do lado aí e formam uma palavra em inglês que é a tulip, ou tulipa, tá? Então eu vou seguir nessa sequência e não na sequência teológica, tá? Eu poderia seguir essa sequência aqui ou na sequência lógica, que é a primeira, a depravação total. Aí, ou seja, o homem já nasce em pecado. Vocês estão tirando foto, fiquem à vontade, mas eu posso mandar isso para vocês depois, pelo pastor João, isso aí, tá? Pastor Paulo, a palestra inteira. Aí vocês podem prestar mais atenção, enfim. Eu vou mandar, são 64 slides. Eu mando para vocês, podem ficar tranquilos, tá bom?
E também tem um livro, vocês podem ver depois o livro, que é muito melhor, tá? Que é um resuminho. Então, logicamente ficaria assim: o homem nasce em pecado desde que Adão pecou. Aí Jesus morreu por todos os seres humanos, qualquer um dos homens, né? Mas aí nós temos por parte de Deus a liberdade para crer. Não é um livre-arbítrio que a gente faz o que quer e Deus não intervém. Não é isso. Deus intervém sim, mas Ele nos dá a liberdade para crer. A eleição, ou seja, a salvação, nós somos eleitos condicionalmente, e a condição é a fé em Cristo. E aí nós, uma vez em Cristo, temos segurança em Cristo, enquanto estivermos em Cristo, tá? Mas eu não vou apresentar assim, eu vou apresentar assim, por causa da palavra facts, tá bom? Então vamos lá. Feitos livres para crer, é o livre-arbítrio. Armínio escreveu: esta é a minha opinião a respeito do livre-arbítrio do homem. Em sua condição primitiva, tendo vindo das mãos do Criador, o homem foi dotado com uma porção de conhecimento, santidade e poder, para capacitá-lo a entender, estimar, considerar, desejar, fazer o bem, de acordo com o que lhe foi dado como missão. No entanto, ele não podia realizar nenhum desses atos, exceto com o auxílio da graça divina. Uma das acusações que é feita em relação ao arminianismo é que nós não cremos na graça divina e que nós cremos que podemos salvar a nós mesmos. Mas foi feito um estudo por um estudioso arminiano, cujo nome eu não lembro agora, que nos escritos de Armínio há muito mais referências à graça de Deus do que nas Institutas de Calvino. As Institutas tratam mais sobre a soberania de Deus, nem é sobre a predestinação, é sobre a soberania do que sobre a graça. Então isso é uma acusação leviana, tá? Mas o homem, como é que pode crer em Deus? Mas em seu estado de descuido e pecado, o homem, está faltando um M aí, né? Foi erro meu. Não é capaz de pensar, nem querer ou fazer por si mesmo o que é realmente bom, pois é necessário que ele seja regenerado e renovado em seu intelecto e tudo mais. Então nós acreditamos, como Armínio, o homem por si não busca Deus. Dê um passo para Jesus, ele dará um passo para você. Isso não é bíblico. Nós só cremos em Deus porque Ele veio em nossa procura antes. Então, é como diz em Gênesis 3:9: Adão, onde estás? Primeiro Deus é que veio em busca do homem perdido. Agora o homem pode responder a Deus. A gente não dá o primeiro passo para Deus, não. Foi Deus que deu o primeiro passo em nossa direção, tá? Então, o Elton Mariano, no livro Que é Teologia Arminiana, explica: segue-se, portanto, que o homem, após a queda, não possui livre-arbítrio. Então, pasmem, o arminianismo não ensina o livre-arbítrio. Já que o pecado também afeta a sua vontade, e é exatamente por isso que Romanos 3 diz que o homem não busca a Deus, não busca primeiramente, é Deus quem busca o homem. Por que o homem não busca a Deus? Porque seu arbítrio, sua vontade, agora está afetado, preso e inclinado para o mal, de maneira que a pessoa, em sua vontade natural e sem auxílio de Deus, é incapaz de buscar a Deus. Então, como é que acontece essa busca? Por Deus, do homem. Deus nos capacita com sua graça, e aí sim a gente pode buscar Deus. É a doutrina da graça preveniente. Sem Deus começar o processo salvífico, não há salvação. O homem perdeu o livre-arbítrio quando pecou, mas Deus veio em busca do homem pecador. Gênesis 3:9. Mas o Senhor Deus o chamou, perguntando: Adão, onde estás? Porque o homem sem Deus se esconde de Deus. Mas Deus, que é gracioso, na minha opinião esse é o primeiro versículo missionário da Bíblia, foi em busca do homem. E Deus continua indo em busca do homem pelo fato de ter dado Jesus, seu filho. O homem já nasce em pecado desde que Adão pecou, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas o homem não é como um demônio, como aquele cara lá do Ceará falou, aquele maluco, né? Que não há nada mais parecido com um demônio do que um bebê recém-nascido. Vocês viram o Iago Martins falando isso? Ele disse: aí entendeu a doutrina, viu?
Isso é um absurdo, irmão, isso é um absurdo. Letra B. Deus misericordiosamente busca o perdido. E aí está um versículo que eu vou trabalhar melhor mais tarde, mas já vou explicar agora. João 6,44, preste bastante atenção. Ninguém pode vir a mim, Jesus disse, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então os calvinistas usam esse versículo, vocês já devem ter discutido isso, e aí está vendo? O verbo trazer nesse versículo é o verbo arrastar em grego, e é mesmo. Aí eles dizem, o homem não quer salvação, Deus arrasta o homem à força, regenera ele para ele poder crer. Opa, o texto não fala de vontade não. Ninguém pode dizer que o homem não quer salvação. O homem não consegue. O texto fala de força e não de vontade. Na verdade, a alegoria que eu faço aqui é de um soldado no campo de batalha que tomou um tiro na trincheira, está com seus colegas ali, ele quer voltar para o QG, para o quartel-general, para ser atendido pelos médicos, só que ele não tem força, e outro mais forte que ele tem que arrastá-lo. É isso, o texto não fala de vontade, fala de força. Ninguém pode vir até mim se o Pai não arrastar. Claro, a gente não tem força, mas a gente diz eu quero, aí Jesus vai e arrasta. É isso. Na verdade, o que a gente tem visto na Escritura, em toda a história, é o homem buscando meios de querer se salvar. O espiritismo, o catolicismo, pagando promessas, fazendo boas obras. Que conversa é essa que o homem não quer Deus? Que o homem não quer se salvar? Quer, não quer se submeter aos critérios que Deus tem, e muitos querem, ó, mais aqui. Então isso é uma falácia, tá? O homem sem Cristo está morto em pecados. Irmãos, eu dou aula de interpretação bíblica pela graça de Deus, e é terrível o que fazem com essa passagem aqui. Os calvinistas fazem, né? Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age, atua ou opera nos filhos da desobediência. Então, pessoal, olha isso aqui e diz: como é que um morto pode crer em Deus? Porque o homem sem Deus está morto. Eu vou dizer como é. Primeiro, isso é uma metáfora, porque se fosse literal, o homem sem Deus não pecaria. Morto não peca. Isso é como dizer: eu estou morto e cansado. Opa, ninguém pode dizer eu estou literalmente morto e cansado. Morto não fala, morto não cansa. O que é que a Bíblia mostra que o homem morto, ou seja, separado de Deus, pode fazer? Que morte significa separação. Morto pode amar. Mateus 5,46. Pois se amardes quem vos ama, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem o mesmo? Estavam longe de Deus, mortos em pecados. Morto pode amar, morto pode pecar. 2 Timóteo 2, 16, 17. Mas evita as conversas vãs e profanas, pois os que agem assim promovem ainda mais a impiedade. Ainda mais, é ímpio e vai ser mais ímpio ainda. E as suas palavras se alastrarão como gangrena. Entre esses se encontram Himeneu e Fileto. Morto ama, morto espiritualmente, peca, deseja a salvação. Atos 10, 2. Esse homem era Cornélio, né? Esse homem era piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, dava esmolas ao povo e continuamente buscava a Deus. Morto deseja a salvação, mas Cornélio ainda não era salvo. Então essa ladainha calvinista, morto não faz nada, vamos ler a Bíblia, gente, vamos interpretar corretamente. Olha aqui o que o morto faz, mas faz mais coisa, viu? Morto pode dar bons presentes. Lucas 11, 13. Se vós sendo maus, porque o homem é mau, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, opa, morto pode ser um bom pai. Quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que o pedirem. É um morto espiritualmente, olha aí.
Morto pode operar milagres. Êxodo capítulo 7, versos 11 e 12. Os magos do faraó. O faraó, porém, mandou subir os sábios e feiticeiros, e eles, os magos do Egito, também fizeram o mesmo por meio do seu ocultismo. Cada um deles lançou a sua vara, e elas se transformaram em serpentes, mas a vara de Arão devorou as deles. Morto faz milagres. Milagres existem em todas as religiões. No catolicismo, na Umbanda, no espiritismo, no satanismo. Não significa que foi Deus que fez. Olha aí. Morto pode fazer mais. Morto pode profetizar, expulsar demônio, fazer milagre e nunca ter se convertido. Foi Jesus quem disse. Mateus capítulo 7, versos 22 e 23. Naquele dia, último dia, muitos me dirão: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Atualmente, os mortos em Cristo estão fazendo tudo isso, amando, pecando, desejando a salvação, nem todos, dando bons presentes, operando milagres, profetizando, expulsando demônio e tudo mais, em nome de Jesus, inclusive. Não significa que são salvos, e não significa que essas pessoas não fazem nada, ou que estão vivas espiritualmente. O morto faz tudo isso e faz mais coisa também. Pasme. Os irmãos estão comigo? Estão compreendendo? Estou sendo claro? Amém? O que significa então a passagem em relação ao livre-arbítrio, né, de João 6, 37 e 39, que é muito usada? Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, de modo algum rejeitarei quem vem a mim. E a vontade, por um versículo, né? E a vontade daquele que me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos que me deu, mas que eu ressuscite no último dia. Ou seja, uma vez salvo, salvo para sempre, com base nesse texto. Quantas vezes eu ouvi isso? Não é disso que Jesus está falando. O próprio Evangelho de João responde no capítulo 18, versos 8 e 9. É sobre a prisão. Nenhum apóstolo foi preso quando Jesus foi preso. Veja, não foi eu que disse. João escreveu. Jesus lhe respondeu: já vos disse que sou eu, né? Que ele estava perguntando: quem é Jesus? Quem é Jesus? Se é a mim que procurais, deixai estes, os 11, né? E Judas estava lá também, ir embora, para que se cumprisse a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Então, esse não perdi nenhum dos que me deste, nada tem a ver com a salvação, tem a ver com a prisão dos apóstolos. Não foram presos quando Jesus foi preso. É o texto bíblico interpretando o texto bíblico. Hermenêutica, aula número 1. Deus não salva por meio de decretos. Fábio vai ser salvo, Bruno vai ser salvo, Pedro vai se perder, mas pela graça, por meio da fé. Significa que o Deus soberano decidiu salvar apenas aqueles que creem nele. Portanto, a graça de Deus é resistível em relação à salvação. E a graça resistível, onde é que a gente encontra na Bíblia? Em várias passagens, eu vou ler algumas aqui, menores. Salmo 78, 10. Não guardaram a aliança de Deus e se recusaram a andar na sua lei. Se recusaram. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejam os que são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar teus filhos, como a galinha junta seus filhotes debaixo das asas. Eu quis, Jesus falando, e vocês não quiseram. Atos 7, 51. Homens teimosos, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Não é uma vez só não, viu? Sempre. Como fizeram os vossos pais, assim também fazeis. E aí, tem mais, né? O caso do endurecimento do faraó é um caso icônico. Todo mundo aqui já deve ter ouvido, né? Algum calvinista falar sobre isso. E aí, você não lembra não o caso do faraó, meu irmão? Se eu lembro, você já leu direitinho, já contou.
é o seguinte: o faraó endureceu o seu próprio coração por 5 vezes. Só depois é que Deus endureceu o coração dele. Pode ler o texto bíblico. Primeira vez, Êxodo 7,13. Todavia o coração do faraó se endureceu, e ele não os atendeu como o Senhor tinha dito. Então o coração do faraó que endureceu, ele endureceu o próprio coração. Segunda, Êxodo 7,22. Mas os magos do Egito fizeram o mesmo por meio do seu ocultismo. Assim o coração do faraó se endureceu e não os atendeu, como o Senhor tinha dito. O Senhor tinha avisado que isso aconteceria. Terceira vez, Êxodo 8,19. Então os magos disseram ao faraó: isto é o dedo de Deus. No entanto, o coração do faraó se endureceu e não os atendeu, como o Senhor tinha dito, o Senhor tinha falado. Quarta vez, veja, não é Deus endurecendo não, é ele mesmo. Êxodo 8,32. Mas o faraó endureceu o coração mais uma vez, mostrando que nas outras 3 também havia sido ele, e não deixou o povo ir. Na quinta vez, o faraó mandou verificar, Êxodo 9,7. O faraó mandou verificar, e de fato, do gado dos israelitas não havia morrido um animal sequer, mas o coração do faraó se endureceu e ele não deixou ir. Agora, depois de um coração endurecido, deliberadamente, Deus, por sua soberania e para cumprir seus propósitos, é quem endurece o coração do faraó. Quem primeiro endurece o seu coração é o ser humano, não é Deus, como dizem os calvinistas. E aí, nessas referências, vocês podem conferir depois. Deus é quem endurece o coração do faraó, da 6ª vez até a 10ª. As 5 primeiras vezes foi o próprio faraó. Não foi Deus desde o princípio, foi o homem. E aí sim, João Calvino escreveu nas suas Institutas: Deus não só viu de antemão a queda do primeiro homem e nela a ruína da sua posteridade, mas também por seu próprio prazer a ordenou. Então Calvino está dizendo que Deus não permitiu, não é isso que ele está dizendo não. Ele está dizendo que Deus decretou a queda. Então Deus tinha uma conversa para Adão e Eva, não comam no fruto proibido. Ele tinha uma conversa secreta, com seu mistério oculto programado, usando a linguagem contemporânea nossa, para que Adão e Eva pecassem. Isso é falar mal do caráter de Deus, do caráter santo de Deus. Segundo lugar, expiação universal. Cristo morreu por todos. Algumas passagens que mostram aparentemente que Jesus morreu por alguns. Outras passagens mostram que Jesus morreu por todos. Como resolver essa questão? A única maneira provável, sensata, é essa aqui. Veja, muitos, a igreja e meu povo está de amarelo aí. É aquela coisa da matemática que a gente diz, está contido. Então muitos, meu povo, a igreja, alguns, está contido no todo. Quem morreu por todos, morreu também pelos grupos, pela igreja, pelo meu povo, pelos que creem. É isso. Olha, então passagens como Marcos 10,45: pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar vida em resgate de muitos. Até destaquei aí. Os irmãos calvinistas dizem, está vendo? Não é resgate por todos, é de muitos. Só que eles leem, em vez de ler muitos, eles dizem de poucos. Isso, meu filho, traga, que eu vou tomar um. Põe aí, por gentileza. Obrigado. Outro texto. Obrigado. Está balançando, tá? Daqui tá bom. Foi levado por juiz opressor, e a sua descendência quem a considerou? Pois ele foi tirado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Sim, mas como é que a gente vai alinhar passagens como essas com as passagens que falam que Jesus morreu por todos? Tipo Isaías 53:6: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre ele. João 3,16: porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 1 João 2,2, 1 Timóteo 4,10, pois é para isso que trabalhamos e lutamos, porque temos colocado nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Esse é o resumo da questão. A única maneira, tem outros textos que não vai dar tempo ler, depois vocês veem com os slides, é assim, irmãos. Eu pedi, Deus me mostra um jeito de explicar isso. Então, na verdade, os textos, a gente não precisa escolher uma categoria de passagens bíblicas e dizer, é nessas que eu creio. Não, a gente fica com toda a Escritura, porque ela não se contradiz, ela se encaixa. Esse grupinho que está aí entre amarelo, ele está dentro do grupo vermelho. É isso. Cristo morreu por todo e cada um dos homens, como dizia Armínio. Quem morreu por todos, morreu pelos grupos, meu povo e tal. E aí depende da ênfase do autor, contextualmente, em cada passagem dessas, o que é que ele queria transmitir? Terceiro lugar, eleição condicional. A salvação é para todos os homens, mas só serão salvos aqueles que creem. Isso é eleição condicional. Qual é o contraponto disso? A eleição incondicional. Aquilo que os irmãos pregam, que o calvinismo prega, que nós somos salvos, ou somos salvos, eleitos, melhor dizendo, incondicionalmente. Deus nos escolheu independente da nossa fé. Me mostre um versículo que fala isso. A fé é um meio para a salvação, para receber a graça de Deus. E a fé não é obra, é fé. A fé não é mérito na fé. A gente recebe um presente da parte de Deus. Então, se eu recebo um presente, eu não tenho mérito nenhum em receber o presente. Quem tem mérito é quem me presenteou. Essa caneta eu ganhei em 15 dias. Linda. O mérito foi do professor que me deu. Não foi meu, não. Tá? Vamos olhar algumas questões. A doutrina da eleição ou escolha divina é apresentada nas Escrituras de modo que é inegável, mesmo àqueles que não conseguem compreendê-la bem. A palavra eleição significa uma escolha. Sendo assim, estamos falando sobre o que Deus escolheu, como Ele escolheu e para que Ele escolheu. Então nós vemos escolhas de Deus na Bíblia. Não é o homem que escolhe tudo. Na verdade, a gente escolhe bem poucas coisas, né? Deus escolheu a oferta de Abel e rejeitou a de Caim. Deus escolheu Noé para salvar a geração da sua época, porque Noé era o homem que andava com Deus. Escolheu Abraão para fazer de Abraão um grande povo, de Abraão, e da descendência dele vir o Messias. Escolheu a descendência de Jacó, Judá. Ele foi afunilando, né? Abraão, Jacó, Judá, Davi. Escolheu Moisés para libertar os hebreus. E aí isso não é no final da vida. Deus não escolheu Moisés quando Moisés tinha 80 anos. Deus escolheu Moisés antes de Moisés nascer. Isso inclui todo o processo da vida de Moisés, de ser separado, de ser colocado nas águas, da filha do faraó, salvar aquele bebê, criar ele no palácio, de com 40 anos ele matar um egípcio, não a morte do egípcio, mas de Moisés ir embora, passar 40 anos sem falar a língua do Egito, o copta, e aí chegar a dizer, eu tenho a língua pesada, ou seja, passe 40 anos sem falar a sua língua, para ver se não trava, só falando uma língua estrangeira. Então Deus está em todo esse processo, não é só em dizer, Moisés, eu sou o que sou, vai lá e você vai libertar o povo. Não, é escolher tudo. A mãe de Moisés amamentou ele, a própria mãe, quando era proibido. Então Deus está em tudo isso. Deus escolheu a casa de Davi para a vida do Messias. São várias escolhas. Escolheu Jeremias para ser profeta, não para ser salvo, tá? É o que diz o texto. Escolheu Maria para ser a mãe do Salvador. Escolheu incrédulos para abençoar seu povo, mas não para salvação, como foi o caso de Ciro e de Nabucodonosor. Deus escolheu, tem mais dois. Deus escolheu Paulo para ser apóstolo.
Portanto, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Ele disse: eu obedeci. Paulo, entre o chamado de Deus para a salvação, irmãos, preste bastante atenção, e para uma obra de Deus, há muita diferença. A gente pode dizer não à obra salvífica de Deus. Não quero ser crente. Deus nos dá essa liberdade. Mas Deus não nos dá a liberdade de dizer: eu não quero fazer uma coisa para o Senhor. Moisés não teve escolha. Ele teve que ir para o Egito. E teve que andar 40 anos no deserto. Jonas não teve escolha. Ele teve que ir em Nínive, do coração endurecido. Porque quando Deus decreta a sua vontade, nunca é para salvação, o homem cumpre e acabou-se. Eu não queria estar nessa tarde aqui, eu não queria ser pastor nessa igreja. Não estou vendo nenhum pastor, estou só dando um exemplo, tá? Meu amigo, estava conversando com o pastor Paulo ainda há pouco. Não é a gente que escolhe nosso caminho, não, é Deus. Provérbios 20, 24 diz isso. Salmo 18, 30 diz que o caminho do Senhor é perfeito, a palavra do Senhor é poder, ela é espada e escudo para todos os que nele confiam. Mas tem coisa que é Deus que escolhe, tem coisa que é a gente que escolhe. E Jesus escolheu os 12 apóstolos. Então essa passagem: não fostes vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, eu vos escolhi e vos designei a ir e dar fruto, não é uma passagem de Jesus em relação à salvação, nem é para todo crente. Foi uma palavra de Jesus para os apóstolos, os 12. A gente precisa ler o texto conforme o seu contexto. Eu estava falando com um ex-professor recentemente, ele mandou, eu disse: professor, fiz uma teologia sistemática arminiana e tal. Aí no outro dia, alguns dias depois, ele mandou um vídeo do pastor Hernandes Dias Lopes, pregando sobre a eleição incondicional e tal. Eu respondi para ele: amado mestre, captei vossa mensagem. E um dos textos citados é esse aqui, pelo pastor Hernandes, que eu amo de paixão, servo de Deus. Só que aí eu não vou ficar discutindo com ele, meu professor, eu amo muito ele, foi muito bênção na minha vida. Eu disse: porém, pastor, depois de estudar mais de 20 anos, eu cheguei a uma conclusão diferente da do reverendo Hernandes. Tá bom, amém, um abraço, Deus abençoe. Essa passagem não é em relação a tudo. Eu vos escolhi, isso é calvinismo, dizer que nós somos escolhidos para ser crente. Jesus não disse que escolheu eles para ser crentes, não. Eu vos escolhi e designei para ir e dar fruto. E eles deram fruto. Mas Judas se perdeu. Tanto é que Judas se perdeu que ele precisou ser substituído. Mas quando Tiago é assassinado em Atos capítulo 12, ele não é substituído. Judas sim, porque tem que ter o número de 12. E o 12º nunca foi Paulo, foi Matias. A salvação acontece quando as pessoas recebem um presente de Deus. E aí citam esse texto: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não é a fé, irmãos, que Paulo está falando aqui, é a salvação. Lembremos que a Bíblia não foi escrita em capítulos nem em versículos. Isso aqui era uma carta. Quem já mandou carta aqui? Levanta a mão. A gente dividia a carta em capítulo e em versículo? Não. Esse parágrafo vai do verso 1 ao verso 10. Paulo está falando da obra da salvação. Então, isto não vem de vós, é dom de Deus, é obra da salvação. Os capítulos entraram na Bíblia em 1227 e os versículos em 1551. Às vezes ajuda a encontrar referência, mas às vezes atrapalha a nossa interpretação. Leiam como se não houvesse capítulo nem versículo. Leia o parágrafo e aí vocês vão interpretar melhor. A visão remonstrante, a visão arminiana clássica, é de que a eleição de determinadas pessoas é definitiva a partir da consideração de sua fé em Jesus Cristo e da sua perseverança. Ou seja, o cara crê e persevera em Cristo, mas nunca sem considerar a fé e a perseverança na verdadeira fé como condição prévia para a sua eleição. O Elton Mariano escreve. E aí mesmo no meio arminiano, há duas formas de pensar da eleição condicional. Os que acreditam que a eleição é individual: eu creio,
Deus viu minha fé e eu creio e serei salvo, e aqueles que dizem, não, basta fazer parte da igreja, tá? E aí é assunto para outra palestra só sobre isso, tá? Eu sou dos que acreditam na eleição individual e não na corporativa, mas quem pensa diferente de mim, você deve talvez até esteja certo, mas nós não vamos discutir por isso não, tá bom? É nem por isso nem por nada, né? Hoje não é dia de discussão. Nós somos eleitos em Cristo. O texto básico que nós nos baseamos para a eleição condicional são duas passagens que se complementam: Romanos 8, do 28 ao 30, e 1ª carta de Pedro 1, versos 1 e 2. Romanos 8 diz: sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, os crentes, dos que são chamados segundo o seu propósito. Pois os que conheceu por antecipação, também os predestinou. Veja, o conhecimento de Deus ocorre antes da predestinação. Mas como assim? Deus não conhece todo mundo? Sim, claro que conhece. Ele sabe, não só todo mundo, mas todas as coisas. Então esse conhecimento de Deus aqui, de algumas pessoas, é um conhecimento específico, é em relação aos salvos. Aí Deus nos conheceu, ou seja, ele viu o que eu queria, viu o que o Fábio queria, viu o que vocês queriam, e nos predestinou. Não é o contrário, ele nos predestinou para que a gente cresça. Olha o que Paulo diz: pois os que conheceu por antecipação, também os predestinou para ser salvo. Já somos salvos para serem conformes à imagem do seu Filho. A predestinação bíblica não é para a salvação, é para que nós sejamos mais santos, mais parecidos com Cristo. Isso está o tempo inteiro no texto bíblico, mas a gente lê correndo, a gente lê com alguém falando no nosso ouvido: está vendo, Calvino está certo, eu penso, eu quero, na pressão. E na pressão ninguém aprende nada. Qual é o texto que corrobora com o que eu estou dizendo? O texto de Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos peregrinos da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleitos incondicionalmente? Não. Eleitos, ou seja, escolhidos segundo a presciência. Presciência é conhecimento antecipado. Antes, ciência, conhecimento de Deus Pai. Aí isso também ocorre pela santificação do Espírito, ou seja, é um texto paralelo. Nós somos predestinados a ser parecidos com Jesus, não é fisicamente, é no nosso caráter. Senão as mulheres não podiam ser santificadas, né? Nós somos eleitos para sermos santos, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz nos sejam multiplicados. E tem uma série de outras passagens que falam também sobre a eleição dos crentes sendo condicionada pela fé em Cristo. Não existe eleição incondicional, não para a salvação. Quarto e penúltimo lugar, a depravação total. A definição: total depravação, também chamada e mais conhecida como depravação total, é o nome dado ao entendimento bíblico de que o homem, o ser humano, em razão do pecado, nasce em pecado e tem todas as áreas da sua vida afetada por ele, pelo pecado. Armínio, por exemplo, chamava esta doutrina de inabilidade total. Qual é a ideia bíblica? Imaginemos um imóvel, uma casa, com 10 cômodos. Todos estão com goteira. Um tem um buraco, quando chove, é uma cachoeira lá dentro. Outro pinga um pouquinho. Outro tem água até a parede, até a metade da parede. Mas todos têm água. Esse é um ser humano. Todas as áreas da nossa vida foram contaminadas pelo pecado. A nossa saúde,
o nosso intelecto, o nosso pensamento, a nossa vontade, mas não quer dizer que nós estamos inundados, como uma casa toda coberta por um rio. Isso seria um demônio. Há áreas da nossa vida em que nós reagimos melhor, aquelas que nós somos mais fortes e aquelas mais fracas, que tem mais água, que varia de pessoa para pessoa. Tem gente que não pode ser tesoureiro da igreja, que a tentação dele é o dinheiro. Tem gente que não pode ter poder, a tentação dele é o estrelismo. E por aí vai. Cada um sabe agora, enquanto eu estou falando, das suas fraquezas. Eu sei das minhas, pelo menos de algumas. Essa é a depravação total. Embora essa expressão, não dá para concorrer, né? Peraí. Embora nós sejamos pecadores, a expressão depravação total, ela é assustadora hoje em dia, porque a gente fala que fulano é um depravado. O que é um depravado? É um cara que gasta todo o seu dinheiro, seu tempo com orgias, com bebedeiras e tudo mais. Mas quando essa expressão foi criada, foi cunhada, não era isso que significava. Então significava que o homem estava contaminado, como essa casa cheia de goteiras que eu falei, tá? Hoje eu não gosto dessa expressão, mas não tem como remar contra a maré. É uma expressão técnica. O próprio Arminio usava inabilidade total. Significa a nossa incapacidade, porque nós somos pecadores, de nos chegar até Deus, porque somos pecadores desde nascença, tá? Então não adianta remar contra a correnteza, não adianta. O rio não vai mudar o seu fluxo, porque a gente está remando, está nadando contra a correnteza. A expressão é essa mesmo e a gente tem que aceitar. Agora o conceito não é, por exemplo, a gente continua sendo imagem e semelhança de Deus. Só que agora a gente tem na teologia que é uma imagem e semelhança de Deus distorcida, não é mais pura como outrora, mas essa é a depravação total, e vem por causa do pecado original. Um bebê recém-nascido, ele tem um pecado, o pecado herdado dos pais. Eu nasci em iniquidade e em pecado minha mãe me concebeu, é um paralelismo, quer dizer, eu nasci em pecado. Portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Quando eu pequei? Quando eu nasci, eu herdei o pecado, mas quando eu cresci, eu cometi meus próprios pecados. Agora eu sou um pecador mais habilidoso, eu consigo mentir e talvez enganar alguém, e vocês também. Mas uma criança é difícil mentir e enganar. Por quê? Porque tem pouca experiência. Eu não estou dizendo que a gente deve mentir. Se tem algum mentiroso aqui, tomara que não, se arrependa. Eu estou dizendo que a gente consegue pecar e fingir que está tudo bem. Sim ou não? Como diria o bispo Edir Macedo, né? Falando em pecador. Por conta dessa pecaminosidade, a gente precisa da graça de Deus, que eu já falei, que é a graça preveniente. A graça é uma só, irmão. Isso é só uma maneira didática de dizer que Deus vem em busca do homem perdido e nos habilita a crer nele, pois a verdadeira luz que ilumina todo homem estava chegando ao mundo, ilumina espiritualmente. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, mas a gente pode dizer, eu quero. O texto mais famoso é esse aqui, né? Todavia, João 16, digo-vos a verdade, é para o vosso benefício que eu vou, e se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, eu enviarei, e quando ele vier, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim; da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais; e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Então o Espírito Santo está atuando no mundo e sempre atuou, por isso que a gente se arrepende dos pecados. Então a graça preveniente, de acordo com o Almir Nascimento, o autor, a graça preveniente convida para a gente receber Deus, ela nos convence dos nossos pecados, nos capacita e coopera com nós para que a gente creia sempre até o fim, que é o nosso quinto e último ponto, a segurança em Cristo. E a segurança em Cristo representa a seguinte questão: é possível perder a salvação?
Irmãos, durante 17 anos da minha vida, eu duvidei disso. E eu estudei, ouvi muita gente, li bastante, mas não bati o martelo enquanto eu não estava convicto. Até que eu li um dos livros, que está na referência aqui, o livro do pastor Silas Daniel, Arminianismo, a Mecânica da Salvação. Ele disse, realmente é possível perder a salvação. Quando eu li 2 de Pedro 2,1, para mim foi um golpe de misericórdia. Tá? Então há os arminianos de 4 pontos, geralmente são batistas. Tá? Eu vou mostrar uma tabela para vocês. Armínio praticamente acreditava que, alguns discutem isso, mas é praticamente certo que Armínio acreditava na perda de salvação apenas por uma vida de apostasia. E essas são as 4 principais visões aí. Não sei se está muito pequeno, aí? Vocês vão ter esses slides para olhar depois, né? O calvinismo, vou coluna a coluna, diz que a salvação não se perde. Se alguém morrer desviado é porque nunca foi salvo, tá? Essa é basicamente a mesma opinião dos arminianos de 4 pontos. Eles acreditam nos 4 primeiros pontos que eu expliquei aqui, mas não que é possível perder a salvação. Aí os principais representantes do calvinismo: Igreja Presbiteriana do Brasil, né? IPB, algumas das igrejas congregacionais, igrejas batistas reformadas, entre outras. Arminiano de 4 pontos, os principais representantes geralmente são igrejas batistas tradicionais, tá? E as principais passagens bíblicas são as mesmas: João 6,37, 44, Romanos 8, que eu já trabalhei, entre outras. O arminianismo clássico: salvação se perde mediante apostasia. O salvo perde a salvação se negar as doutrinas do cristianismo, né, se ele apostatar. As principais representantes oficialmente: Assembleia de Deus e as demais igrejas pentecostais como um todo. Acho que é o caso da ICPI e algumas igrejas batistas. E aí, Hebreus 10,39, nós não somos dos que retrocedem, mas dos que perseveram. 1 Timóteo 4,2, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias alguns apostatarão da fé, darão ouvidos a espíritos enganadores. E 2 de Pedro 2,1, que diz que os mestres vão negar até o Senhor que os resgatou. Eu vou trabalhar essas passagens na segunda palestra, por isso eu não estou lendo ela, estou só mencionando. A visão do armínio-wesleyanismo, ou do wesleyanismo, é o caso da Igreja do Nazareno, e a minha posição também. Salvação se perde por meio de uma vida sem santidade, além da apostasia. Os principais representantes: Igreja Metodista e Igreja do Nazareno, oficialmente, né? Mas como eu disse a vocês, na prática, a maioria dos arminianos do Brasil são nessa linha. E aí tem outras passagens, né, que falam sobre uma vida sem santidade que conduzem a uma vida sem Cristo. E tem algumas questões aqui. Alguns nunca foram salvos, que eles falam, né? Estavam no nosso meio, mas não eram dos nossos. Mas há casos na Bíblia de perda de salvação e de conquista de salvação novamente. Pastor, se Pedro tivesse morrido após negar o Senhor naquela noite e não tivesse arrependido, para onde ele iria? Inferno, gente. Quem me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Tá? Tem outros casos. Alguns creem que a salvação se perde por qualquer razão pequena. 3 domingos sem vir na igreja, dou nem a paz do Senhor. Aí, gente, não é assim também, né? A salvação não está atrelada ao fato de vir à igreja. No meio do ano mesmo eu não pude ir na igreja um monte de semana, eu estava doente. Eu estava lá, salvinho da Silva. Alguns creem que a salvação só se perde por apostasia, respeito, mas é o arminianismo clássico, né? E alguns creem que uma vida sem santidade implica na perda de salvação, já mencionei. Então eu vou dar um tempo para vocês, as referências aí, meu contato, WhatsApp, eu respondo assim que posso, tá? E no Instagram da minha editora, e é isso. Então eu tenho ainda mais 5 minutos para essa primeira palestra. Eu quero só... Pega o vídeo ali, por favor. Segundo ponto.
Não sei se todo mundo vai ficar até o final, então eu quero fazer um jabá.